pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos iniciar a correção do volume 2 do PET de Matemática do Ensino Médio. Esse é o vídeo com a correção do primeiro ano, semana 1. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, em caso de dúvida, é só deixar aí nos comentários. Nós estamos aqui com a semana 1. Ele está abordando o eixo temático números, contagem, análise de dados. E nós vamos para as questões aqui, número 1. A primeira atividade, ela pede para escrever os números abaixo utilizando a potência de 10. Então, nós vamos escrever cada um desses números com a potência de 10. Então, aqui nós temos esse 6 acompanhado dessa quantidade de zeros aqui. Ó. Então, a gente contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é só escrever 6 vezes 10 elevado a 12. No caso da letra B, a gente tem um número decimal. Então, nós vamos contar todas as casas após a vírgula. Contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter 743 vezes 10 elevado, nesse caso aqui, a menos 8. Como a gente está falando de um número decimal, a gente está falando de casas aí depois da vírgula, então tem que ficar negativo o valor. Na letra C, a gente vai contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, nós vamos ter 967 vezes 10 elevado a 11. No caso aqui positivo, que a gente não está falando de número decimal, né? Então, 10 elevado a 11 positivo. Na letra D, também número decimal. Então, nós vamos contar aqui todas as casas após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou escrever o 532.973 vezes 10 elevado a menos 12. Então, sempre que é aí um número decimal, a gente escreve com o expoente negativo. Questão número 2. Quer saber qual número é maior? O 2,145 vezes 10 elevado a 36 ou o 789,42 elevado a 29. Para a gente fazer essa comparação, nós vamos igualar esses expoentes aqui. Ó. Esse 10 elevado a 36 e esse 10 elevado a 29. Para isso, a gente vai mexer aqui, ó. Eu vou fazer a operação nesse primeiro valor. Então, eu tenho 2,145 vezes 10 vezes 10. Por que eu vou separar? Um desses valores eu vou elevar a 29. Porque eu quero igualar ao outro número aqui, certo? Só que eu tenho 10 elevado a 36, então, obviamente, ficou faltando um valor aqui. O que falta aqui no expoente é o que falta para chegar em 36. Então, 36 menos 29 dá 7. Então, 2,145 vezes 10 elevado a 36 é a mesma coisa que 2,145 vezes 10 à sétima vezes 10 elevado a 29. E eu fiz isso porque eu vou multiplicar esse valor aqui pelo 10 elevado a 7. Então, aqui, olha, só para tirar a vírgula, eu já conto 3 casas. Então, eu tenho 2, 1, 4, 5. E eu vou colocar mais 4 zeros para completar o 10 elevado à sétima. Isso tudo vezes 10 elevado a 29. Agora, eu posso comparar esses dois valores. Olha. Eu tenho esse número aqui, vamos separar aqui em 3, e o outro número que é 789,42 vezes 10 elevado a 29. Então, aqui a gente já repara que este número aqui, né, olhando o valor que está multiplicando aí a potência de 10, é bem maior que o de baixo, né? A gente está falando aqui 21.450.000 vezes 10 elevado a 29, enquanto o de baixo é 789,42 vezes 10 elevado a 29. Então, a gente percebe aqui nessa comparação que o valor maior é o primeiro. Então, o 2,145 vezes 10 elevado a 38 é o maior número.
Na sequência, o PET ele vai falar de operação, né, com potências de 10, ele vai falar da multiplicação, da divisão, vai dar alguns exemplos, e depois vai pedir que a gente resolva aqui algumas questões na número 3. Nós vamos resolvê-las aqui. Então, aqui a primeira, eu vou chamar aqui de letra A, para fazer ela ali no cantinho, é uma multiplicação. Então, ela tem 3,5 vezes 10 à quinta, vezes 2, vezes 10 elevado a 13. Então, a gente sabe, né, e se você olhar o exemplo aí, você vai ver, que para resolver isso, nós vamos multiplicar esses dois valores, né? Então, vai ser o 3,5 vezes 2, e isso a gente vai multiplicar pelo 10. Como eu tenho aqui uma multiplicação de potência de base igual, eu mantenho a base e somo expoente. Então, é vezes 10 elevado a 5 mais 13. Então, aqui é só a gente resolver a multiplicação. Então, aqui nós teremos 3,5 vezes 2 dá 7, vezes 10 elevado a 18. É só somar 5 com 13. Então, é o resultado da letra A. Vou chamar a próxima multiplicação aqui de letra B. Vou resolver aqui do lado. Então, nós temos 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 4 elevado a 10 elevado a menos 14. Então, 4 vezes 4, 16, né? Vou colocar 4 vezes 4, que multiplica o 10 elevado a menos 5 mais menos 14, que a gente vai ter que multiplicar sinal, não pode se esquecer. Então, aqui eu vou ter 16 vezes 10 elevado a menos 5 menos 14. Menos com menos a gente soma e mantém negativo. Então, é 16 vezes 10 elevado a menos 19. Na letra C, vou chamar esse aqui de letra C, a gente vai ter uma divisão. Então, eu tenho 3,2 dividido por 0,8. Vezes 10. E agora, nós vamos subtrair expoente. Porque na multiplicação de expoente de base igual, a gente mantém a base e soma expoente. Na divisão, a gente mantém a base e subtrai expoente. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 9 menos 15. Então, 3,2 dividido por 0,8 dá 4. Isso vezes 10 elevado a 9 mais 15. Eu tenho que multiplicar o sinal, menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 10 elevado a 24. É a letra C. Por fim, eu vou chamar esse aqui de letra D. Deixa eu tirar um espacinho aqui para resolvê-la. Então, na letra D, a gente tem 11 vezes 10 elevado a menos 8 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 59. Então, aqui eu vou ter o 11 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 8 menos 59. Então, tem que multiplicar sinal também. Então, aqui eu vou ter 5,5, que é o 11 dividido por 2, vezes 10 elevado a menos 8, mais 59. Multiplico o sinal, menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 5,5 vezes 10 elevado a 51. Então, tá aí para vocês a questão número 3. Dando sequência, antes de passar para a questão 4, o PET vai falar um pouco sobre conjuntos, sobre o que é união e interseção de dois conjuntos. Então, ele trouxe aqui dois conjuntos, o conjunto A, E, I, O, U, o conjunto B, AE, 35, 40, 45. E ele mostra aqui esses dois conjuntos. Então, o conjunto A, formado pelas vogais, e o conjunto B, que é formado aí por duas vogais e alguns números. A união de todos esses conjuntos, né, que está definida aqui, olha, A união B, esse U aqui virado para cima, né? Ele compõe todos os elementos do conjunto. E se houver repetência, não precisa repetir, né? O elemento que se repete, ele pode aparecer uma única vez. Então, a junção, né? A união de todos esses conjuntos seria A, E, I, O, U e os números 35, 40, 45.
Ele fala também de interseção. A interseção ela vai ser só aqueles elementos em comum que os dois conjuntos têm. No caso de A e B, a interseção é A e E. São os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E nós vamos ter a questão número 4, que aborda um pouco aí a questão de conjuntos. Ela fala o seguinte, que num clube nós temos 76 atletas. O que se sabe é que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. Quer saber quantos atletas não jogam vôlei ou futebol, ou seja, quantos desses 76 não praticam nenhum dos dois esportes. Então, eu tenho aqui os dois diagramas. O nome desse diagrama aqui é o diagrama de Venn. Eu vou chamar este conjunto aqui, olha, dos que jogam vôlei e esse aqui, os que jogam futebol. O que é isso aqui? É a interseção. Então, aqui nós vamos colocar todos os atletas que praticam os dois esportes. Nós sabemos que o total da interseção é 18. Então, eu tenho 18 pessoas que jogam vôlei e também futebol. Para eu completar aqui o número de jogadores de vôlei, eu vou considerar o que falta para completar o conjunto. São 24 jogadores de vôlei, mas eu já tenho 18 aqui na interseção. Então, 24 menos 18, eu tenho 6. Então, vejam que eu formei aqui os 24 jogadores de vôlei. Vou fazer a mesma coisa com o futebol. São 45 no total e eu já tenho 18 que já estão no conjunto F também, que já jogam futebol. Então, o que falta aqui é 27 para completar os 45 atletas. Então, o que eu tenho aqui, olha, eu tenho 6 pessoas que jogam apenas vôlei, 18 pessoas, 18 atletas que praticam os dois esportes, 27 atletas que jogam apenas futebol. E eu representei, olha, somando 6 com 18, representei os 24 jogadores de vôlei e 18 com 27, eu representei os 45 jogadores de futebol. Aí, quer saber quantos não jogam nenhum? Então, eu vou somar quantos atletas estão aqui e vou subtrair do total que o problema me deu. Então, se eu fizer essa soma, olha, de 6 mais 18 mais 27, eu vou ter um total de 51 atletas. Vocês percebam que a gente sempre começa, quando está falando de conjunto, a preencher pela interseção, porque isso evita que a gente faça a repetição, né? Estou falando de pessoas, então uma única pessoa ela joga vôlei e futebol, então ela não pode ser contada 2 vezes, né? Por isso a gente começa da interseção para depois preencher o resto do conjunto. Então eu tenho 51 atletas que praticam aí pelo menos um dos dois esportes, e para saber quantos não praticam nem o vôlei nem o futebol, eu vou subtrair. Então é 76 no total menos 51. Eu chego aí a resposta de 25 atletas. Então, são 25 atletas que não jogam nem vôlei, nem futebol. É a nossa resposta. É a última questão aí dessa primeira semana. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se vê na próxima semana de correção.